Olá pessoal, professora Estela de novo, para a gente dar continuidade à nossa aula de cetoacidose diabética. E agora a gente vai falar dos critérios diagnósticos e a gente vai utilizar parâmetros laboratoriais para esse diagnóstico e o que a ADA, American Diabetes Association, adota desde 2009 são esses valores de glicemia maior ou igual a 250 mg por decilitro, pH menor do que 7,3, bicarbonato menor do que 18, cetonemia ou cetonúria. Embora esses valores sejam questionados, né, por alguns estudiosos, inclusive a IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, adota um valor de glicemia maior do que 200, maior ou igual a 200 mg por decilitro para crianças e adolescentes, com bicarbonato menor do que 15 e os demais parâmetros cetonemia e cetonúria. Quanto ao pH, a cetoacidose diabética ela também pode ser graduada quanto à sua gravidade, a leve, moderada e grave, né? Então, as formas leves com pH de 7,25 a 7,3, a forma grave com pH menor do que 7 e a moderada com valores intermediários entre esses primeiros. Essa tabela mostra um comparativo da cetoacidose diabética com a síndrome hiperglicêmica hiperosmolar e ainda gradua quanto à gravidade a cetoacidose em leve, moderada, grave e demonstra os parâmetros, né? O pH, o bicarbonato, a anion gap, o nível de consciência, né? Que nas formas leves o paciente pode chegar, na grande maioria das vezes, alerta ou discretamente sonolento, até a forma grave que ele pode chegar com estupor ou coma. Então, podemos prosseguir para o tratamento, né? O paciente com cetoacidose diabética, lembrando que é uma emergência, né, em diabetes, é uma crise hiperglicêmica que o paciente vai geralmente dar entrada na emergência. Então, o emergencista, né, ele deve dar prioridade para de forma geral, ao ABC, né, ele vai observar as vias aéreas, se estão pérvias, se o nosso paciente está respirando, então ele vai proceder à correção da volemia, né, da desidratação, que o nosso paciente pode chegar com graus variados de desidratação, inclusive chocado, né, hipotenso ou chocado, né, a correção dos distúrbios eletrolíticos e ácido básico em seguida, né? A redução da hiperglicemia e osmolaridade só depois de estudo feito e a identificação do fator precipitante, não menos importante, identificar e tratar o fator precipitante, porque se a gente se ater só ao distúrbio metabólico, hidroeletrolítico e ácido básico, cedo ou tarde o paciente vai recidivar com a cetoacidose diabética se não tiver esse fator precipitante detectado e tratado. Em continuação aqui, vamos esmiuçar o tratamento, falando inicialmente da hidratação. Então, a gente faz aquela reposição volêmica inicial. A solução empregada é a salina isotônica, a 0,9%, né? 15 a 20 ml por quilo na primeira hora. Apesar de haver uma certa discussão, se colóide, solução salina, já se demonstrou que a solução salina é eficiente para esse fim, né? Então, é o que é empregado. A fase de manutenção também pode ser feita com salina 0,9, na grande maioria das vezes, né? Ou, eventualmente, a salina isotônica, que é a 0,45%, se o paciente tiver hipernatremia. Lembrando que o paciente deve ser avaliado quanto à sua tolerância ao volume, né? Então, aqueles pacientes mais idosos tendem a tolerar menos volume, então a gente tem que ter esse cuidado para não fazer um edema agudo pulmonar no paciente, não sobrecarregar de volume, né? Dependendo da capacidade da função cardíaca que esse paciente tem, ele pode não tolerar muito volume. O potássio, né? Corrigir distúrbio de potássio é um ponto importantíssimo antes mesmo de iniciar a insulinoterapia. Então, na entrada, a gente já solicitou todos aqueles exames, hemograma, glicemia, potássio, né, eletrólitos. Então, o objetivo é manter o potássio entre 4 e 5, né? E o que é que a gente pode encontrar quando a gente solicita o potássio na entrada do paciente?
desde hipercalemia, normo a hipocalemia, né? Lembrando que nos estados de acidose existe uma tendência a haver hipercalemia, né? Porque ocorre a troca do potássio pelo H+, então entra H+ na célula, sai o potássio e a tendência é o paciente apresentar hipercalemia. Lembrando também que esse paciente está com quadro de insulinopenia, então quando a gente vai restaurar a insulinemia dele, administrando insulina no caso, a tendência é voltar potássio dentro da célula, né? A dose feita na vigência da hipocalemia, que é o que pode acontecer com a progressão da doença, dependendo do tempo que esse paciente está tendo diurese osmótica, portanto, perda de eletrólitos, né? Então, lembrando que é um estado de depleção de potássio, né? Mesmo que inicialmente ele tenha aquela hipercalemia relativa, ele vai perder aquilo na diurese osmótica que está ocorrendo, que vai carrear água e eletrólitos, né? Então, quando a gente encontra a hipocalemia, a dose de K-série é 19,1%, na primeira hora seria 20 a 30 e a gente vai monitorando a necessidade de aumento de velocidade de infusão de acordo com os níveis de potássio, né? Vai vigiar o potássio a cada 1 a 2 horas. Evidentemente, se o potássio estiver maior do que 15, a gente vai adiar essa reposição de potássio, né? Então, por isso que é importante a gente monitorar os níveis de potássio durante todo o tratamento. A insulinoterapia, né? A gente vai iniciar apenas se o potássio tiver maior do que 3,3, gente. Lembrando que o que eu acabei de falar agora para vocês, quando a gente restaura a insulinemia do paciente administrando insulina exógena, a tendência é o potássio entrar na célula. Então, se o paciente tiver com hipocalemia e eu inadvertidamente administrar insulina para ele, vai piorar essa hipocalemia, podendo gerar arritmias fatais, né? O paciente pode evoluir com tipos diferentes de arritmia, como ataque cardíaco ventricular, que é uma arritmia grave que pode levar à fibrilação e parada cardiovascular, parada cardíaca. Então, a gente vai utilizar nas formas graves, é consenso, a insulina regular venosa na dose de 0,1 unidade quilo-hora por bomba de infusão contínua, tá? Pode ser considerado nas formas leves e nas formas moderadas o uso de insulina de horário, de hora em hora, subcutânea, tanto a regular como análogo ultra rápido, né? Mas nas formas graves, sem dúvida alguma, que vai ser a insulina regular. Lembrando, pessoal, que o tratamento da cetoacidose diabética deve ser feito de preferência nas UTI, principalmente essas formas graves, né? Mas também a gente tem que saber manejar, pelo menos inicialmente, o nosso paciente, lembrando que leito de UTI não é uma coisa assim abundante aqui no nosso meio, né? Então a gente tem que, pelo menos, saber iniciar o manejo desse paciente. Às vezes, quem nunca já teve que tratar um paciente na sala de emergência mesmo por falta de vaga de leito em UTI, não é isso? Vocês vejam que essa dose de insulina que está sendo empregada aqui, 0,1 unidade quilo-hora, vocês devem ter observado que é uma dose baixa. É isso mesmo que precisa, pessoal. Uma dose baixa já é suficiente para inibir a lipólise e, consequentemente, corrigir a acidose, a cetoacidose, e a gente precisa, de fato, de uma redução lenta da glicemia. Não se pode corrigir de uma maneira brusca, né? Eu vou explicar já já por quê. O objetivo é reduzir a glicemia numa velocidade de 50 miligramas por decilitro hora, né? Por quê, minha gente? Nesses estados de hiperosmolaridade que podem acontecer na cetoacidose diabética, o neurônio ele vai se defender, né? Então, se o meio extracelular está hiperosmótico, a célula do sistema nervoso central vai também aumentar a sua osmolaridade para se defender, né? Para ela não perder água, para ela se defender da desidratação e não crenar e não morrer. Então, quando eu corrijo de maneira brusca a hiperosmolaridade do meio extracelular, por exemplo, baixando bruscamente a glicemia,
aí vai acontecer o contrário. O meio extracelular vai ficar hipotônico em relação ao meio intracelular do sistema nervoso central, do neurônio. Então, a tendência é que entre água no neurônio, podendo levar a edema cerebral, que é uma complicação grave, é uma causa de óbito e de sequelas também. Tá? Então, quando a glicemia chegar em torno de 200 a 250 miligramas por decilitro durante o tratamento, a gente deve iniciar paralelamente à hidratação, a infusão de salina, de soro glicosado a 5%. Certo? E considerar a redução da velocidade de infusão na bomba, né? Então, mas isso não quer dizer necessariamente que eu vou interromper o tratamento quando chegar a esse valor de glicemia. Eu preciso observar os outros parâmetros, como é que está o pH e como é que está o bicarbonato, certo? E por falar em bicarbonato, e aí, faz ou não faz bicarbonato? Usa no tratamento da cetoacidose diabética? Vocês devem ter visto que ela é empregada no tratamento das acidoses metabólicas, não é isso? Mas o que a gente sabe para a cetoacidose diabética? Que o uso rotineiro de bicarbonato não melhorou a resolução da complicação, não reduziu a duração do tratamento e nem reduziu a mortalidade. Portanto, não se recomenda o uso do bicarbonato de rotina, sendo utilizado apenas se o pH estiver muito baixo, tão baixo quanto menor ou igual a 6,9, né? Então, ele pode ser utilizado nessa dose aqui, junto com soro fisiológico, e pode ter como efeito colateral a alcalose metabólica, acidose licórica paradoxal, anóxia tecidual, edema cerebral, que são complicações são efeitos colaterais, eventos adversos muito graves que podem pôr em risco a vida do paciente, então só utilizar mesmo se for um pH muito baixo, que pode comprometer a contratilidade miocárdica e levaria a óbito, portanto, nesse caso, necessitando de uso de bicarbonato. As complicações, tanto do próprio tratamento como da cetoacidose diabética, a hipoglicemia, obviamente, né, como uma complicação do tratamento, né, com a insulina venosa, então o paciente fica sob risco, portanto, vigiar a glicemia de hora em hora e iniciar a reposição de soro glicosado a 5% quando a glicemia chegar naqueles valores que eu citei, de 200 a 250. Hipopotassemia, né, a hipocalemia, então o tratamento, né, com tanto a hidratação como a insulinoterapia podem levar a essa complicação, portanto o potássio deve ser vigiado, checado a cada 1 ou no máximo 2 horas e a sua reposição mantida durante todo o tratamento. Edema agudo de pulmão, que está relacionado a grandes volumes dados ao paciente, né? Então por isso que a gente tem que ficar atento à capacidade de bomba cardíaca do paciente, a tolerância que ele tem a volume, e edema cerebral por aquele motivo que a gente acabou de explicar. Então os critérios de controle laboratoriais são a glicemia menor ou igual a 200, bicarbonato maior ou igual a 15, pH maior ou igual a 7,3, né? E a gente, para considerar que o paciente pode sair do tratamento de insulina por infusão, por bomba, né? A gente também vai levar em conta os fatores clínicos, né? A gente vai observar o status de alerta, hidratação do paciente, se ele tem ou não sinais de acidose, se ele já tem condição de se alimentar. Então, quando ele preencher todos esses critérios, ele já pode passar o tratamento para insulina subcutânea, né? Mas lembrando que a gente vai só vai parar a infusão da bomba de insulina 1 hora depois de administrar a primeira dose de insulina subcutânea, porque a gente sabe que quando a gente administra a insulina subcutânea, ela não vai agir de imediato, né? Ela pode levar de meia a 1 hora, então se a gente parar precocemente a infusão de insulina venosa, o paciente pode recidivar nessa parte. Então a gente vai ficar por aqui, terminamos cetoacidose diabética e a próxima aula vai ser de síndrome hiperglicêmica hiperosmolar. Um grande abraço.